Alô, Albert, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre conlangues. Sim, vocês pedem tanto esse tipo de episódio, então eu vou trazer um pouco mais falando um pouquinho sobre essa estrutura, esse tipo de construção, obviamente quando a gente fala de world building, tem muitas vezes e vale super a pena, então estamos aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tipo de conceitos. E hoje nós vamos falar sobre o Duva Azul, ou seja, nós vamos falar um pouco sobre Skyrim. Um colega meu que assistiu meu último vídeo falando sobre Conlang sugeriu que eu falasse sobre esse tipo de conteúdo mais focado nesse universo, porque ele já zerou várias vezes, então tá aqui um episódiozinho falando sobre Conlangs. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários alguma outra Conlang que você gostaria que eu desse a minha opinião sobre o desenvolvimento, sobre a estrutura e assim, obviamente, aprendendo um pouco mais sobre todas essas informações bem legais. Mas vamos lá, conversar um pouquinho sobre esse alfabeto. Uma coisa que é bem legal, bem interessante, é que você tem uma estrutura muito forte em dois pontos importantes aqui. O número um é que você percebe que nós temos a grafia, no caso como a letra é feita, o representante da sua sonoridade e também o formato que seria o seu correvalente. Seria mais ou menos o seguinte: se por acaso você quiser escrever o nome Rafael, beleza, tranquilo, você pega aqui e vai procurando. Nós temos, por exemplo, a gente vai pegar aqui, você percebe que tem o R, nós temos aqui o que se forma um A, seguindo aqui nós temos um outro F, então beleza, ok, tranquilo, nós temos um E aqui e um L aqui. Então poderia muito bem escrever o nome Rafael utilizando aí essas estruturas. Mas se você for parar para ver, existe meio que uma letrinha entre o parênteses. Quando você percebe que essa letra traz uma outra coisa, tanto que vocês podem perceber dois pontos importantes aqui. O primeiro ponto importante é aqui, quando a gente percebe que nós temos um A aqui e um A aqui. Só que você vê que nós temos aqui um A, mesmo, o A mesmo, e aqui a gente tem o que significa o A, mas é um A meio que aglutinado com o E. Existem alguns vocabulários, no caso, alguns alfabetos passados aí dentro das línguas, que existe o som de A e E junto, que seria meio que um E, né? Um A e um E misturado. Então vocês percebem que aqui também tem um outro A. Se você for ver, podemos considerar, por exemplo, que esse aqui seria um A com um acento agudo, né? Meio que um A bem forte. Aqui seria um A, onde é um A mais prolongado, meio que um A, como seria o A normal. E aqui a gente pega mais ou menos como se fosse um A e um E. Só que o que é legal sobre isso não é simplesmente trazer meio que o correvalente. Se por acaso você quiser fazer um alfabeto, no caso, uma estrutura alfabética no estilo alfabeto, né, porque nós temos o abjad, nós temos o alfabeto, nós temos o silábico, tem diversos tipos de estruturas de formação de glifos. Caso você queira fazer o que a gente chama de estrutura alfabética, no caso um alfabeto alfabético, é assim: você vai estruturar qual vai ser o seu glifo, vai estruturar qual que seria o seu correvalente no quesito da nossa escrita mesmo, e caso você queira meio que já atribuir o som, perfeito, já temos aí o som juntamente. Porque você pode fazer aqui, nós temos, como vocês podem ver também, o J, só que esse J não é o J meio que Jajesh Joju. No caso, o Jajesh Joju corresponde a esse som aqui. Esse aqui é o som de J, né? Por exemplo, esse aqui seria o jacaré, esse aqui seria o James, né? Seria o DJ. Então você percebe que mesmo tendo dois J's, principalmente pegando pelo fato que é correspondente à sonoridade americana no jogo, considerando a língua inglesa, então você percebe que tem o já, de já, já, de joju, e o já, 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 de, joju, né, pegando então isso aí. Então eu acho bem legal porque ele não apenas coloca a nomenclatura do nome, no caso a estrutura da letra, mas também coloca junto o som. É bem legal porque você fazendo essa correlação, você já percebe mais ou menos quais serão os vocábulos que vão ser colocados nessa língua. Uma coisa que me incomoda um pouco, mas daí já é um próximo nível, seria meio que
Se por acaso a estrutura fonética dos dragões é uma estrutura fonética, principalmente o labial, o traqueal, o gutural, todas as estruturas fonéticas possíveis dos dragões, seja igual dos humanos, perfeito. Mas se você pega esse tipo de letra que faz P, 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 onde você tem essa estrutura labial da boca, existe também essa estrutura labial nos dragões? Meio que o P, B. Entende? Eu acho que se você quiser levar para um lado um pouco mais bioanatômico, a quantidade de letras podem se manter, pode, não tem problema. Só que o som fica um pouco diferente. Porque existe outras estruturas fonéticas que talvez nós, seres humanos, não conseguiríamos fazer, que poderia meio que se aproximar com o som do dragão. No caso, você querer fazer um S mais rasgado, onde você teria que usar muita garganta pelo fato de ecoar toda a caixa torácica do dragão, ou no caso, por exemplo, de não ter muitas, vamos dizer assim, sons fractais que pegam bastante do dente, já que eles têm uma estrutura de mandíbula um tanto diferente. Então, fazer esse tipo de estrutura pode ser um tanto complicado caso você queira fazer nesse quesito, mas considerando os fatores que já existe meio como forma de o dragão falar inglês, aí já leva. Porque o objetivo aqui, obviamente, não estou falando que está certo ou está errado, estou falando também do objetivo. Se por acaso você quiser levar para um lado um pouco mais bioanatômico, você tem que considerar essa ressonância, tem que considerar a estrutura do sistema fonético do bicho. São vários outros fatores que vocês podem então ir considerando. Mas com o objetivo aqui é muito mais trazer uma fonética onde o dragão falaria inglês, no caso reproduziria os sons das letras inglesas, no caso da língua inglesa, e assim trazendo uma leve diferença, talvez um pouco mais no vibrante, talvez um pouco mais no grave, um pouco mais no esticado, mas de uma forma geral você consegue sentir e perceber os sons diferentes. Mas pegando um outro ponto bem legal que vocês podem ver aqui, onde até eu vou dar para ficar um pouco mais fácil, é que você percebe que são sempre o caractere possuem 3. Temos 3, temos 3, temos 3, temos 3. Sempre vocês podem ver as letras são em 3 partes. Por quê? No caso da escrita dos dragões, nessa escrita obviamente, nós temos 2 dedos grandes e um dedo menor. Você pode utilizar a mão inteira para escrever, perfeito, porém acredito que por algumas fontes que eu pesquisei um pouco para ambientar um pouco mais, você percebe que a escrita são sempre 2 dedos grandes e um pequeno. Você percebe onde existe essa formatação, onde nós temos, por exemplo, aqui o X, que tem o som de X. Esse X aqui, você percebe que existe traço, traço, e sempre que você percebe, vou falar também um pouco sobre a sequência da grafia, mas é traço, traço, no caso, primeiro traço, segundo traço e um dedo pequeno. Você percebe, por exemplo, nesse Q, que tem som de X, existe o traço, traço, dedo. Então você percebe que existe o quê? Onde utiliza os dedos e onde utiliza o dedo pequeno. Então, não apenas aqui, onde num outro P, por exemplo, aqui em cima, você percebe que tem ponta, ponta, dedo. Então, olha que legal. Você percebe que onde seria essa, como se fosse essa bolinha única, seria o movimento onde o dedão bate, ou talvez o dedo menor bate. E você percebe que esses aqui no P novamente, que parece como se fosse um asterisco, né, uma mini setinha, seria a ponta do dedo maior. Então você percebe que algumas letras podem ser escritas com a mão esquerda ou com a mão direita. Tanto que, se você for pegar, por exemplo, a estrutura da letra A, no caso esta daqui, onde você tem dedão pegando, e depois você tem dedo menor e dedo raspando, você percebe que é o quê? Feito com a mão direita, onde se escreve, no caso, da direita para a esquerda. Pá, pá, pontuado. No caso, por exemplo, que você for pegar
Aqui, você percebe que também existe aqui, só que o dedo vai no meio. Aqui, por exemplo, se você for pegar esta daqui, você tem em cima, embaixo e o que? Vira a mão e sobe. Da mesma forma que você vai colocar, por exemplo, a letra T, onde você vai na caneta, sobe, desce, tira a caneta e risca, fazendo a letra T, existe isso. Mas olha que interessante, se você for pegar aqui, essa ordem, essa letra, nós temos uma ida para cá, ponta, e a ida para cima. Onde você pode muito bem, ao invés de escrever e torcendo o dedo e ficar virando, neste caso pode ser considerado ou não, aí vai da maneira que achar interessante, risco, risco, dedo. Ou seja, existe letras que você escreve com a mão direita e letras que você escreve com a mão esquerda. Caso você pode também, obviamente, torcer a mão para que encaixe melhor, como por exemplo aqui novamente, você podendo fazer dessa forma, assim e mais uma outra descida, ou risca, risca, pegando aqui a mão esquerda. Eu acho bem legal essa discussão porque se por acaso o alfabeto deles foi escrito com as duas mãos, você já mostra um quê de ambidestria, porque você precisa ter uma letra bonita com a mão direita e com a mão esquerda, já que são letras diferenciadas, mostrando que meio que como se a cultura dos dragões mostrasse e valorizasse a ambidestria. Com isso, não a pessoa precisa necessariamente ser ambidestro, mas treinar de uma tal forma, mostrando essa habilidade e esse zelo por essa habilidade. Quem é destro escreve com uma mão, quem é canhoto escreve com a outra mão, quem é ambidestro de nascença escreve com as duas. Porém, no caso aqui, você tem o quê? Muito forte esse formato de eu preciso ser ambidestro para ter as duas mãos boas. E no caso, trazer dentro dessa cultura essa valorização dessas habilidades. E o que é interessante também, agora pegando aquele formato que eu disse sobre a ordem, muitas vezes, quando a gente vai escrever alguma coisa, existe a ordem certa. Claro que você pode muito bem fazer a letra T, onde eu tenho o risco, sobe e desce. Só que fazendo dessa forma, fica um pouco mais difícil de você calcular a distância da letra quando você for escrevendo. Da mesma forma que quando você vai escrever o hiragana, o katakana, existe a ordem certa para você fazer o movimento da caneta, caso você esteja escrevendo a lápis, a caneta, ou, no caso, o pincel. Então aqui você percebe que também existe meio que uma ideia de quem escreve primeiro. No caso, pegando, por exemplo, esta número 1 aqui, eu acredito que a ordem correta para se escrever, considerando que essa letra se escreve com a mão direita e a leitura é de cima para baixo, numa maneira geral, isso eu estou meio que deduzindo a partir do formato da grafia, eu acredito que seja, primeiro, a número 1, vou pegar aqui em cima, dedada, no caso, se for considerar que são sempre escritos com esses 3 dedos, dedo maior, dedo indicador riscando, e você percebe que a estrutura da letra, nós temos uma parte levemente maior que vai afunilando, como se realmente estivesse riscando, e, por último, o dedão, formando o ponto. Então eu acredito que essa letra seria escrita com a mão direita, sendo essa ordem. No caso, maior, indicador, e um dedo, que seria o dedo menor deles, empurrando no meio, fazendo esse furo que tem aí. E um outro ponto interessante é que você percebe que, como é escrito com a mão, em cima do que? Provavelmente pedra. Onde você percebe que o quanto afunda, o quanto rasga, o quanto se tritura da letra, formando esse tipo de coisa. Então é bem legal porque esse alfabeto aqui do Davuzu, no caso, trazido essas runas para o ambiente e o mundo de Skyrim, você percebe composição, no caso, onde foi escrito. Acredito que, pelo fato de ser dragões monumentais, eles escrevem em pedra, por viver muito tempo, também poder passar essas coisas mais runisticamente e manter-se firme, e aquela frase, escrito na pedra.
onde escrito na pedra é algo muito certeiro, é lei, é certo, mostrando talvez essa ordem, no caso, essas leis, essa ideologia dos dragões, mostrando essa proposta. Você percebe a ferramenta, que no caso é a própria mão, mostrando que eles, apesar de serem selvagens, onde escreve com a própria mão, eles são soberbos ao ponto de que não usarei ferramentas, usarei o meu próprio corpo como forma de escrita. Você percebe também a utilização da ordem correta, onde tem cada uma das ordens fazendo pela mão, pegando alguns dedos, a outra mão sentindo aquela coisa. Você vê o sentido da escrita, no caso, o grifo, ele é lido da esquerda para a direita, só que ele é escrito da direita para a esquerda, superior e inferior, onde, pegando da mão direita e da mão esquerda, você vê a correlação da estrutura alfabética, onde nós temos a letra deles, o que corresponderia à nossa letra, e o som que é feito. Então você percebe que, apesar de ser muito simples, nós temos uma letra, um grifo, no caso nós temos um glifo para uma letra, para um som, onde a relação direta está este para este, para este, para esse. Perfeito, direto e assim vai. Porém, se você considerar que tudo que foi colocado, a estrutura, a ordem, como é escrito, material, ferramenta, você consegue imaginar como uma sociedade pensa e como esse pensamento e como essas vontades e essas manias, essas estruturas e essa evolução social interfere diretamente em como é escrito. Então, particularmente, eu achei bem legal a estrutura de Duva Azul, no caso, esse alfabeto trazido aqui pra gente. Claro que existe futuramente, se caso vocês achem interessante e gostaram desse tipo de análise, eu posso falar um pouco mais sobre a continuação desse alfabeto, falando sobre a estruturação de frases, sobre a sonoridade das letras, tem diversas outras coisas que a gente pode abordar futuramente sobre esse alfabeto, ou sobre essa linguagem. Caso vocês queiram outras também, só deixar aqui nos comentários que com certeza a gente vai trazendo mais dessas análises. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!